E complementando isso, eu gosto de destacar para vocês, em forma gráfica, né, como que nós enxergamos a evolução da tecnologia da informação. E eu pessoalmente vejo que que isso vai gerar para a gente um impacto futuro, né? Eu começo destacando para vocês que lá na década de 70 e 80, quando nasceu o imã, um ponto importante, um tema importante da época que motivava uma série de ações era a produtividade. Ou seja, as empresas buscando fazer mais com menos, não que hoje não estejam fazendo isso, né? Mas naquela época foi um dos principais drivers de desenvolvimento, né? E dentro da tecnologia, um tópico importante foi a automação do trabalho, né? Ou seja, começaram a surgir uma série de soluções. Eu coloco aqui o exemplo das planilhas eletrônicas, que surgiram a partir da observação de uma aula de Harvard sobre contabilidade, onde os idealizadores das planilhas eletrônicas, no caso aqui do VisiCalc, observaram o professor fazer uma série de demonstrativos no quadro, né? E pensaram, puxa, por que não posso ter uma planilha para facilitar esse trabalho do professor, né? Isso veio automatizar parte desse trabalho, que viria depois a crescer, né, com o uso das planilhas eletrônicas, uma das que a gente mais conhece aí, a planilha Excel, né? Muito bem, lá na década de 80, né, essa evolução continua, né, e a ênfase, o destaque aqui é para a qualidade, onde a automação do processo era o foco da tecnologia, e a preocupação em conhecer melhor o processo e acompanhar, monitorar esse processo para garantir a qualidade era um dos focos importantes, né? Isso viria a dar, essa visão de processo, né, uma continuidade no conceito que a gente começava já a destacar na época de logística integrada, que viria a ser ampliado dentro da visão do supply chain management, né, de uma visão de gestão de toda a cadeia, né. Mas enfim, lá em 90 e 2000, um dos destaques fortes no mercado foi o serviço, né, e dentro da visão da tecnologia, a preocupação era com a integração do negócio. Então muitos de vocês, se não ou alguns, né, devem ter vivenciado o período dos ERPs, né, as empresas buscando desenvolver essa integração, o que é óbvio que facilitou as operações logísticas e a viabilização do conceito de logística integrada, e foi ali também que começaram a crescer de forma mais intensa, né, por isso que eu acabei escrevendo até o livro na época de WMS, tecnologias voltadas a facilitar essa integração, né, como a de código de barras, leitores, né, TMS, os WMS, sistemas de gerenciamento de armazéns e assim por diante. Muito bem, mas isso viria a dar continuidade, e ao longo dos anos 2000, uma tônica muito forte do mercado foi a inovação. Inovação onde o drive, né, que nos levava para a tecnologia era o drive de dados. Fale com dados, trabalhe os dados, né? A partir do momento que a gente começou a desenvolver uma série de integrações aqui, e essas integrações permitiam através de leituras de barras, etc., a gente acumular um histórico de dados, isso começou a gerar um universo de dados muito grande, que junto com o crescimento do comércio eletrônico, do e-commerce, né, começaram a gerar dados de forma tão intensa, né, que nascia o conceito de Big Data, né, e aí o potencial de se trabalhar com um universo de dados tão grande, né, muito bem desenvolvido, por exemplo, pela P&G, acabava gerando e mostrando para a gente soluções diferenciadas que continuam algumas empresas a não explorar hoje, né, mas que várias delas já começaram a perceber esse potencial, né. Maior ainda quando a gente fala de internet das coisas, onde a gente se conecta e está conectado em tempo real com outros infinitos bancos de dados, né? E isso daí propicia para a gente potenciais inimagináveis de onde a gente pode estar chegando com esse tipo de abordagem, né? Muito bem, que período estamos vivendo hoje do ponto de vista de tecnologia, né? Chamamos aqui de período de design,
onde o Drive aqui é o insight, né? E o que significa o Drive sendo o insight? Ou seja, não vale a gente trabalhar com os dados? Vale. Não vale a gente constatar pesquisas? Vale. Não vale a gente saber a vontade do cliente? Vale. Só que muitas empresas começam a desenvolver soluções disruptivas, que são soluções disruptivas que muitas vezes nem o próprio cliente sabe que ele necessita, né? E aí eu destaco o pessoal do Silicon Valley, né, que teve uma capacidade imensa de atrair profissionais que buscam essas soluções, ou seja, você atrai profissionais inteligentes, profissionais que estão buscando soluções para as necessidades das pessoas que muitas vezes elas não conhecem, né? E entre elas, né, a gente sabe algumas das mais conhecidas, né, como Apple, a Google, Microsoft, entre outras, né? Por exemplo, o Uber, né, que acaba desenvolvendo soluções e essas soluções acabam se desdobrando, né, chamando o que a gente destaca como cauda longa, né? Então veja aqui a abordagem da KLM, companhia aérea, que permite, no momento que você faz a sua reserva de assento, né, identificar para aqueles passageiros que permitem ver o perfil de quem é a pessoa que você vai sentar ao lado, né? Isso permite que de repente você até obtenha durante a viagem, né, e faça uma reunião de negócios, né, de tal forma que facilite, né, e otimize esse nosso tempo, né? São soluções que a gente não imagina e que começam a fazer diferença no nosso dia a dia. Muito bem, e a próxima onda? Essa é a questão que muitos falam, né? Se nós não estamos ainda aqui, né, nesse setor, né, do ponto de vista de logística, estamos caminhando aqui para o design na nossa área de logística. Qual vai ser a próxima onda da tecnologia? Vocês vão ver na literatura que a literatura chama de singularidade tecnológica, né? É algo que a gente já escuta falar há muitos anos, né? Que quem assistiu o último filme dos Vingadores, aí, a Era de Ultron, né, deve ter se deparado, né, com essa tecnologia, onde os softwares, né, através da inteligência artificial, ele começa a tomar decisões por si próprio, né, e a construir um universo que, a partir de uma infinidade de dados que ele começa a observar que faz sentido, né? Claro que os mais velhos lembram aí do Exterminador do Futuro e outras, né? E alguns vão falar, puxa, mas isso é ficção, né? É uma ficção, mas ela está crescendo em ritmo muito forte, né? Onde a integração do ser humano com as máquinas está cada vez mais intensa, né? E o crescimento disso é exponencial. Por isso, nós já devemos estar nesta curva, né? Entrando nessa curva em alguns momentos, né? Então, por que isso é importante para todos nós, né? E aí entra o destaque e a mensagem final da nossa palestra.